Invista agora ou compre tudo caro depois é o tema que eu escolhi para falar desse vídeo de hoje. A gente vai trazer um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável. Aqui nesse vídeo, depois de assistir, você vai conseguir compreender melhor o que está acontecendo com essas movimentações das suas ações, dos seus fundos imobiliários, da sua renda fixa, né? Estamos num mercado, num ciclo de baixa. Isso pode abrir oportunidades para algumas pessoas e frente ao desespero de outras. Então você tem que ficar esperto quando você for investir, né? Os dados hoje para renda variável, eles podem ser dentro de um mesmo índice, por exemplo, tanto positivo quanto negativo. A gente pega, por exemplo, aqui, o Ibovespa. Hoje ele está com menos 2% no acumulado do ano. Fundos imobiliários, menos 2,47%. Ou seja, estava tudo indo muito bem no primeiro semestre. Aí, de repente, os fundos começaram a cair, os fundos imobiliários, você ficou assustado. As ações também começaram a cair, você ficou assustado. Você fala, poxa vida, o que está acontecendo? Será que as empresas estão ruins? Veja, antes de analisar se está acontecendo alguma coisa específica no fundo imobiliário, primeiro vamos olhar o cenário macroeconômico. A gente tem o seguinte: muitos investidores, grandes investidores que realmente mexem nesses índices, no Ibovespa ou no IFIX, a gente vê que eles estão saindo da Bolsa de Valores, estão colocando dinheiro em outro lugar, onde eles podem colocar o dinheiro na renda fixa brasileira, ou eles podem colocar o dinheiro na renda fixa lá nos Estados Unidos, ou também nas stocks, nos REITs lá nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto é que a gente sabe que através desse gráfico do fluxo estrangeiro, que o dinheiro está saindo da Bolsa de Valores de forma generalizada. E isso acontece por quê? Acontece porque os investidores preferem tomar menos risco da Bolsa de Valores e colocar o dinheiro num lugar mais seguro. Então, antes de ver se o seu fundo imobiliário de sua ação, se ela está performando mal por uma má gestão, a gente tem que ver o cenário macroeconômico. Então, aí a gente já descarta esse primeiro ponto. Então, você fala assim, tá, então tenho menos dinheiro aqui na Bolsa de Valores, ela está caindo, e isso pode, então, já que não é um problema com os fundos imobiliários ou com as ações, pode ser, então, uma oportunidade de eu comprar aquela ação que eu quero com desconto, ou de eu comprar aquele fundo imobiliário com desconto, ou se é um fundo imobiliário que eu já tenho, ou se é uma ação que eu já tenho que está despencando e eu sei que é um bom ativo, aproveito para diminuir o meu preço médio. Quando o mercado estiver num ciclo de alta, eu vou ter uma rentabilidade bastante interessante na minha carteira de investimentos, né? E a gente vê isso acontecendo, esse movimento, por alguns fatores. O primeiro é que a gente tem uma inflação que era esperada queda, ao contrário, subindo, porque o preço de energia elétrica aumentou, a alimentação também aumentou, isso mexeu na inflação. Então eu tenho uma inflação que está em alta. Essa inflação em alta obriga o quê? Obriga o Banco Central a ter projeções para a Selic mais alta. Então, veja, eu tenho um primeiro dado onde a atratividade da renda fixa pela Selic começa a ficar mais atrativa. O investidor fala assim, ora, eu prefiro ganhar 11% anual na Selic, porque eu deixo o dinheiro lá, ele vai rendendo, do que ficar quebrando a minha cabeça aqui, investindo em ações, colocando em fundos imobiliários, tendo rentabilidade volátil, ora lucro, ora prejuízo, tudo isso me dá muita dor de cabeça. Eu vou deixar só o dinheiro lá emprestado para o governo? Ou, melhor dizendo, ele pode também utilizar o IPCA+, por exemplo, que está pagando 6,7%, IPCA mais 6,7%. Então tem um IPCA que está variando para cima, a inflação, que está em 4,42%, mais 6,7%. Então o grande investidor pega aquele monte de dinheiro e coloca no IPCA+, e esquece. Vai resgatar só daqui a 5 anos. Então, se eu tenho o dinheiro que está saindo das ações, está saindo dos fundos imobiliários, está indo para a renda fixa, obviamente, os índices vão cair também, as ações vão ficar mais descontadas, os fundos imobiliários vão ficar mais descontados, porque as pessoas preferem ficar num local mais seguro. E não é errado, você pode até ter esses ativos na sua carteira, você pode investir na Selic, não quero emprestar o meu dinheiro para o governo, você pode colocar o seu dinheiro num CDB, então, que vai acompanhar o CDI, que o CDI vai acompanhar a Selic, exatamente. Entendeu? Ou você pode, com um prazo maior, sei lá, de 5 anos, colocar o seu dinheiro também rendendo no IPCA+. Você não precisa ser só uma coisa. Você pode ter uma carteira diversificada, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável em ações, um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de FIAs. A gente sempre conversa aqui sobre isso, né? E você também pode aproveitar, além desse desconto nos preços das ações dos fundos imobiliários, porque está todo mundo fora,
aproveitar para construir uma carteira de investimentos mais estratégicas. Você pensa, ora, então eu tenho uma inflação que está descontrolada, tendenciosa lá no futuro para ser um pouquinho mais baixa, mas agora está mais alta, eu posso aproveitar um pouquinho esse curto prazo e investir, por exemplo, montar uma carteirinha de fundos imobiliários que eu tenho fundos de papéis de CRIs atrelados ao IPCA. Por quê? Quando o CRI é comprado pelo fundo, ele tem uma taxa IPCA mais alguma coisa, que é similar ao que a gente viu na renda fixa aqui. Então, o fundo cobra. É como se você estivesse pegando um empréstimo para você. IPCA mais 6, por exemplo. Você vai pagar o IPCA mais 6 para quem te emprestou o dinheiro. Ou seja, se a variação da inflação aumenta, você vai pagar uma inflação mais alta com essa taxa fixa de 6%. Isso acontece com os fundos imobiliários. Quando você olha a carteira de crédito dos fundos imobiliários, você vai ver lá atrelado IPCA mais 6 ou CDI, depende, tá? Aqui tem vídeos meus, eu vou até tentar deixar aqui para você clicar e ver que eu fiz essa análise específica, tá? Para você não ficar perdido. E a gente tem alguns fundos que são mais atrelados ao IPCA, caso você queira aproveitar esse momento e ver, analisar o fundo. É um fundo interessante, tem uma boa gestora, tem um bom patrimônio líquido, como o KNP, por exemplo, né? Como o VRTA, que tem vídeo aqui de análise dele, tá? Então você tem que analisar a carteira, ver se é um bom fundo, ver se não é cilada que você está entrando, e se ele está mais atrelado ao IPCA, no curto prazo você vai conseguir uma rentabilidade melhor e o fundo também vai performar melhor, até pode ser que a distribuição de dividendos seja mais interessante. Isso pensando no método de diversificação. Então, até então, nesse vídeo aqui, você conseguiu ver que você pode lucrar, né, mais, tanto de uma linha mais segura, conservadora, por exemplo, aproveitando a Selic mais alta e aproveitando esse IPCA mais 6,7 também, então, ou no CDI, né? Então você vai ter essa rentabilidade muito projetiva, colocar seu dinheiro lá e esquecer, deixar ir para a praia, ir no churrasquinho, sei lá, qualquer outra coisa. Ou também você pode incorrer na renda variável, que é um pouquinho mais arriscado, mas ela está apresentando um bom desconto nas ações fundos imobiliários. Então você viu que tem alguns fundos imobiliários que, além de descontados, eles estão pagando uma taxa interessante, e isso pode incorrer num dividendo maior, mais projetivo. Por isso que eu preciso que você veja os vídeos que eu vou deixar aqui sobre CDI ou IPCA dos fundos imobiliários. Você vai entender muito melhor do que eu estou falando, mas não vou ficar repetindo para o vídeo não ficar muito extenso, que já é um vídeo grande, tá? A gente tem aqui, por exemplo, se você quiser as ações, você pode investir em ações que são um pouquinho mais arriscadas, por exemplo, as small caps, que são as ações de growth, né? Essas ações, elas incorrem numa menor rentabilidade no curto prazo, porque elas sofrem um pouquinho quando a inflação está mais alta, quando a Selic está alta, porque elas geralmente se endividam para crescer e elas pagam mais caro por isso. Você pode até perceber que enquanto o Ibovespa caiu 2% no acumulado do ano, as small caps, o índice das small caps caiu 12,34%. E isso pode abrir uma janela de oportunidades interessante, porque são empresas boas. Você pode pegar, por exemplo, eu não quero escolher as ações. Você pode comprar o ETF do Small 11. Claro que não é recomendação de investimento, que eu nem gosto de ETF, tá? Mas existe essa classe de ativos. Às vezes você não quer escolher small caps. Eu não sei escolher as pequenas empresas, mas eu gostaria de aproveitar essa rentabilidade que está mais negativa hoje, para quando a taxa de juros diminuir e o mercado ficar mais projetivo, o índice das small caps vai subir e eu vou ter rentabilidade na minha carteira. Você pode comprar o ETF da BlackRock, que é o Small 11, né? Ele tem essas empresas aí, tem muito mais empresas, mas aqui eu peguei as 10 primeiras, né, em porcentagem da carteira. A gente vê hoje tá Santos Brasil, Allos, né? A gente tem Smart Fit, tem a Gerdau, Fleury, Cirela, tem até Sanepar aqui também, tem Taesa, né? Então, são ETFs interessantes. Então veja a janela de oportunidades que nós temos aqui. Nós temos essa janela de oportunidades onde, que por uma inflação mais alta, tanto pelos gastos errôneos do governo, mas também pelo fomento ali da economia, menor taxa de desemprego, todo mundo comprando mais e tal, a Selic tem que ficar mais alta para poder conter isso, para poder ficar mais atrativo o investimento no Brasil, para o dinheiro não sair todo daqui também, né? Então você pode investir na Selic, aí você pode investir no IPCA+, aí você pode investir no CDI, renda fixa, super seguro. Você pode também ter oportunidades, igual a gente já falou, nos fundos imobiliários, nas ações de crescimento via o ETF, ou você pode pegar, por exemplo, fazendo o seu stock picking, que é escolher as ações também que vão
ser mais de acordo com o seu perfil de investidor, coisa que a gente sempre faz aqui no canal. Igual, por exemplo, uma dessas empresas que você pode se inspirar para poder estudar, igual que eu peguei a Fleury, a gente vê que a rentabilidade nos últimos 10 anos da Fleury foi projetiva. Ela venceu do IPCA+, tá? Da renda fixa, venceu o CDI e venceu o Small Caps. Ela rendeu nos últimos 10 anos 231% contra 176% do IMAB, contra 141% do CDI, contra 66%. Então veja quanto o índice em todo, ou seja, o ETF que replica o índice, que ele fica quase igual ao índice, rendeu 66%, você escolher as próprias ações, como no caso aqui a gente se inspirou para escolher a Fleury, você teve uma rentabilidade muito maior, né? Por quê? Porque é uma empresa que vem entregando uma rentabilidade muito boa. As suas receitas só crescem com o passar dos anos, né? Desde 2009 até 2024 só teve crescimento das suas receitas, o lucro ali também crescente, né? Empresa que entregou muito. A gente olha a cotação versus o lucro, hoje ela está barata por esse fator, porque ela está entregando um lucro muito alto e o preço está meio estagnado ali na faixa dos R$15. Mas a gente vai ver esse preço um pouquinho mais para frente, né? A Fleury, para você que não conhece, é uma empresa que trabalha ali no healthcare brasileiro, né? No cuidado da saúde. E ela vem comprando várias empresas brasileiras que cuidam disso. E sua última aquisição foi a Hermes Pardini, a sua grande aquisição. A Hermes Pardini domina aqui em Minas Gerais praticamente com os diagnósticos, né, os exames laboratoriais, dentre outros. Então está dentro dos hospitais. É uma empresa que vem crescendo muito nessa linha. Isso é uma empresa small cap que vem crescendo, é uma empresa que está em fase de growth, igual eu disse lá. O mercado fica meio negativo com essas empresas em alguns momentos, esquecem ela de lado, mas é uma empresa que, além de mostrar todo esse crescimento, teve também ali dívida controlada, né, 1,2 dívida líquida por EBITDA. Para uma small cap que está adquirindo empresa atrás de empresa, teoricamente a dívida deveria ser muito maior, né, pagando um custo de CDI mais 1,17, então pagando uma dívida ali, um juros baixo por esses empréstimos que ela tem feito, né. A gente pode perceber também a continuidade dos seus lucros do quarto trimestre de 2024, do segundo trimestre de 2024, com receitas crescentes em quase 20%, o EBITDA crescendo 43%, o lucro líquido crescendo 133%, né? Paga dividendos desde 2014, né? Se a gente faz ali o preço base em 6% em dividendos, o valor justo seria R$12, tá? Para ela te pagar 6% aí, hoje ela está pagando, ou seja, nos últimos 12 meses, pagou 5% e nos últimos 5 anos 4%. Para uma empresa small cap que está constantemente comprando outras aquisições e crescendo e ainda pagando dividendos, né? É uma empresa interessante de você estudar aí na sua tese de investimentos. É uma empresa que, além disso, vem com objetivos de aumentar a distribuição dos dividendos e ainda fazer recompra de ações. Então, se uma empresa recompra ações, isso quer dizer que ela está ainda ela própria está achando que o preço das ações delas estão baratos, então por isso ela está recomprando as ações. Você se beneficia de vários jeitos com isso. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses dados projetivos, a empresa ela vem performando negativamente no acumulado do ano, menos 16,25%. Por quê? Mesmo sendo uma empresa boa, ela vem performando negativamente porque o investidor, mesmo assim, prefere colocar o seu dinheiro na renda fixa ou no IPCA ou nos Estados Unidos, nesse momento de curto prazo. Então, olhando num cenário mais curto prazo, você pode incorrer em algumas oportunidades. Por isso que você tem que ficar de olho, você tem que seguir o canal. Todo dia tem um vídeo aqui diferente, onde a gente discute sobre essas questões, tá? Aí você vai aprender a aproveitar esses cenários microeconômicos aqui, esses cenários de curta duração, e ter uma carteira de forma rentável, tá? Só refletindo um pouquinho da Fleury aqui, hoje ela ainda está um pouquinho cara se a gente for analisar isso, 14,95, o PL dela está de 13,7, mas é uma empresa de crescimento, lembra disso, empresas de crescimento geralmente tem um PL esticado, tá? EV/EBITDA menor do que 7, dívida super controlada, uma margem de 8% ok, tá? Crescimento de receitas e lucros bastante projetivo e um ROI de 11,15%. Então, uma empresa bem redondinha, assim, não é uma empresa exponencial, é uma empresa redonda, uma empresa que entraria numa carteira aí de crescendo, né? Um pouquinho de crescimento e um pouquinho de dividendo. Claro que não é recomendação de investimentos, tá? Eu trouxe a Fleury aqui só para você entender que num cenário onde eu tenho uma ação que está performando negativamente,
com uma empresa que está entregando números positivos. Era para a empresa estar incorrendo e entregar prejuízos atrás de prejuízo. Se você analisar, então a ação caiu, a empresa é ruim, né? É isso que eu preciso que você tenha em mente para abrir os olhos. Então, assim, se você ficou aqui até o final e viu tudo, a gente resumiu o seguinte. Eu estou tentando te passar que às vezes a gente fica refém de notícias e de outros vídeos que têm um caráter mais apelativo, por exemplo, de, vai cair tudo, não está valendo a pena mais investir na bolsa, tem que jogar o dinheiro só na renda fixa. Hoje, nesse cenário atual, a gente tem as duas opções que estão projetivas, tá? Se você é mais conservador, você tem ali dados interessantes, que eu já falei no início do vídeo, sobre a renda fixa. Se você é um investidor mais arrojado, você tem dados projetivos para escolher bons fundos imobiliários e para escolher boas ações. Então, você vai aproveitar essa baixa de preços para poder criar uma carteira que no futuro, quando tudo estiver melhor, você vai ter uma rentabilidade boa. Aí daqui a um ano e meio, 2 anos, vai surgir outro cenário de baixa. Aí todo mundo vai se desesperar, tirar o dinheiro da bolsa. Aí vai abrir outra janela de oportunidade. Então, você tem que ir aproveitando essas janelinhas e construindo a sua carteira de investimento aos poucos, tá? Tá confuso, não tá sabendo? Acompanhe o canal e acompanhe os vídeos da carteira do canal, onde eu invisto toda semana. E essa semana vai ter vídeo de aporte aqui, que a gente tem muita oportunidade na nossa carteira, tá? Vou deixar a playlist aqui para você assistir, tá, pessoal? Então o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, você vai ficar informado, você vai investir melhor, pessoal. Siga aqui o canal, tá? Vídeo sem viés, beleza? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.